aqui no meu. Bem, boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 28 de agosto de 2025, né? E nessa hora, nós estudamos essa obra aqui, deixa eu apresentar para vocês, Diversidade dos Carismas. Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. Essa obra é maravilhosa, ela muito voltada, né, para os médiuns, para aqueles que trabalham nas reuniões mediúnicas, né? É para os médiuns em geral, mas principalmente para quem trabalha nas reuniões mediúnicas. E o Hermínio aqui nos traz uma série, né, de informações, né, que vão ajudar esses médios a melhorar, a crescer cada vez mais. Então, nós só temos a agradecer a Deus, agradecer a Jesus, todas as bênçãos que nós temos recebido, né, durante esses anos, essas orientações que os amigos espirituais nos trazem através dessas obras, que tanto têm nos ajudado no nosso trabalho, no nosso crescimento, para que a gente se torne pessoas melhores, né? Para que a gente se torne cada vez mais qualificado para auxiliar o Mestre Jesus. E também sempre pedimos a Deus, né, que nos ampare e ampare aqueles nossos irmãos que nesse momento se encontram mais necessitados, né? Necessitados de proteção, de esclarecimento, de fortalecimento, para que eles possam, né, a cada dia superar seus obstáculos, superar essas situações difíceis que se apresentam em nossas vidas. Graças a Deus. Então vamos começar aqui a nossa leitura, né, a leitura dessa obra. Diz assim Hermínio Miranda, que ele estava falando daqui sobre como, na aula anterior, ele falou sobre a grande dificuldade que tem os médios, os espíritos, desculpe, os espíritos, para poderem se comunicar. Porque o que a gente percebeu, que a gente só pensava, às vezes, que era o médium que tinha dificuldade. Mas os espíritos mostraram o seguinte, que eles têm muita dificuldade para entrar em contato com a gente, para enviar a mensagem. E se você subir aí uns 5 parágrafos, você vai encontrar um texto que é com a letra pequenininha, né? Do espírito diz assim, o nome desse espírito era Júlia, e ele se comunicava através de um jornalista chamado William. E o espírito Júlia diz assim, quando experimento eu mesma as extraordinárias dificuldades em enviar mensagens deste lado, quer dizer, que lado? O lado dos mortos. Fico admirada, não do tão pouco que conseguimos em nossas pesquisas. Quando eu estava aí, ela diz, eu fico admirada não do pouco que eu consegui fazer quando eu estava encarnada aí com vocês, mas que tenhamos conseguido tanto. Ela diz, o que eu me admiro é o seguinte, não é que quando eu estava encarnada, nas pesquisas que nós fizemos, nós teríamos produzido pouco. Pelo contrário, eu estou surpresa com que a gente tenha conseguido de muito quando eu estava encarnado estudando. Por quê? Porque a barreira que nós, médiuns, quando estamos encarnados, construímos é muito grande e atrapalha demais os espíritos. Porque agora ela está desencarnada. Então, antes, ela estava aqui na Terra, encarnada, era médium. Ela achava que era tudo uma maravilha, que os espíritos podiam mandar mensagem com uma tranquilidade. Agora que ela está desencarnada, ela vê que não é essa tranquilidade, não.
que para um espírito conseguir mandar a mensagem através de um médium é muito difícil. Por que é difícil? Porque o médium, ele impõe condições que oferecem resistência aos espíritos. O médium não facilita o trabalho dos espíritos. Essa é a surpresa dela. Como é que ela quer dizer o seguinte: como é que a gente tem tanto livro psicografado, né, do Chico, do Divaldo, né, da Joana de Ângeles, no Flamengo de Miranda, quantas obras? Aí ela diz assim: como é que se conseguiu tanta obra psicografada com médios atrapalhando tanto os espíritos? É isso que ela está dizendo. Os- que os médios atrapalham demais o trabalho dos espíritos. Então, ela diz assim: como é que esses espíritos conseguem produzir tanto, com a gente atrapalhando tanto? Porque é difícil lidar com os médios, né? É isso que ela está querendo dizer. E aqui, é, ela vai dizer aqui, ó, agora tem um outro médio falando assim: é agora aqui embaixo é que nós vamos começar a nossa aula. Com Geraldine Cames, Geraldine é uma médium. Esse que é o espírito teve a oportunidade de discorrer sobre suas experiências pessoais. Maia é espírito, né? Através dessa médium Geraldine, o Maia pôde falar das experiências dele, esse espírito. Experiências pessoais, como espírito desencarnado, no processo da comunicação, depois de ter pesquisado o assunto durante tantos anos como encarnado. Então, esse Maias, quando encarnado, ele fez muitas pesquisas sobre essa questão de mediunidade, sobre o intercâmbio mediúnico. Depois que ele morreu, e ele encontrou essa médium chamada Geraldine, ele vai contar para ela, ele vai falar para ela, né, sobre as experiências dele agora no plano espiritual. Ele vai contar para ela as experiências que ele, no plano espiritual, como desencarnado, conseguiu, para que ela saiba como é que a coisa acontece. Aí ele diz assim: olha o que o Maias Espírito diz. Quando nós, seres desencarnados, desejamos nos comunicar através de algum sensitivo, quer dizer, algum médium, mergulhamos no estado onírico, quer dizer, quase como num estado de sonho, ou subjetivo. Quer dizer, é como se eles entrassem em transe também. Dois níveis diferentes nesse estado são importantes para nós. Se estamos apenas em transe ligeiro, desligamos-nos das lembranças dos fatos concretos de nossa vida na carne. Quando o médium encarnado está na mesa mediúnica e ele vai dar, o espírito se aproxima dele, esse médium entra em transe. Quem aqui é médium psicofônico sabe disso. Entra em transe e aí começa a receber as palavras, o pensamento do espírito, e aí você dá a comunicação. Com o espírito é quase igual. Ele, antes de começar a dar comunicação, de falar com o médium, é como se ele também entrasse numa espécie de transe, aonde ele esquece um pouco de como era a vida dele quando ele estava encarnado. Entendeu? Ele entra também, o espírito, assim como o médium, numa espécie de transe. E nessa espécie de transe, né, ele se desliga um pouco das lembranças dele quando ele estava encarnado. Aí ele continua aqui. Se, porém, nos comunicamos diretamente através do médium,
Apesar de conservarmos a nossa personalidade e nosso modo de falar, ficamos, com frequência, incapazes de transmitir, por meio da escrita ou da voz do médium, muitos fatos sobre nossa existência passada na Terra, algumas vezes até mesmo o nosso nome. Então, ele está falando o seguinte: é, quando ele vai dar comunicação através de um médium, né, ele vai se reúne ali junto ao médium para dar comunicação, muitas vezes ele esquece um pouco da vida passada, da última vida que ele teve na Terra. Ele fala com o médium muito mais do mundo espiritual onde ele se encontra na atualidade, do que falar de experiências que ele viveu na última encarnação. É como se no momento do transe, essa lembrança dele da última encarnação ficasse meio apagada. Às vezes, se você perguntar para o espírito assim, qual o seu nome? O nome da última encarnação, é claro, né? Porque vários nomes ele teve em várias encarnações. Então, normalmente, quando você pergunta assim para o espírito, qual o seu nome? Ele vai dar o nome da última encarnação dele. Muitas vezes ele não lembra. Ele diz, eu não lembro do meu nome. Como é que o espírito, que às vezes desencarnou há 5 anos, 2 anos, já esqueceu o nome que ele teve durante 80 anos, quando teve encarnado? Fala, né? Tá? É porque eu já percebi isso também na comunicação, que às vezes o esclarecedor pergunta o nome. Aí eles, às vezes ele fala, por que você quer saber? Aí às vezes ele não lembra mesmo. Daí ele fala, você pode me chamar do o nome que você quiser, pode me chamar de José. Mas eu percebo que eu sinto que ele não lembra mesmo o nome. Às vezes não lembra e às vezes não quer falar, né? Então, ele às vezes não lembra, não é porque ele é espírito desequilibrado, não. É porque muitas vezes, quando ele entra num transe, que a gente agora está sabendo que o espírito também entra numa espécie de transe, assim como o médium, né? Quando fica do estado alterado de consciência. Ele não lembra porque fatos da última vida dele ficam quase como que apagados. Então, ele vai falar para você das coisas que ele está vivendo agora, no mundo espiritual. Então, se ele está vivendo um momento difícil, de muito sofrimento, de muita perturbação, ele vai dizer: não, eu estou aqui num lugar muito ruim, estão me perseguindo, eu estou sofrendo muito, ficam debochando de mim, me agridem. Ele vai falar do momento que ele está vivendo. Ele não vai dizer assim, na outra vida eu era médico, né, ganhava pouco. Ele não vai falar, eu tinha uma casa, 10 filhos. Às vezes ele até pode falar algo assim, mas muito rápido. Ele vai vir falar mais do momento que ele está vivendo no plano espiritual, entendeu? Porque as lembranças dos fatos da outra vida ficam um pouco apagados. Se o espírito é bastante evoluído, ele até pode lembrar, ter facilidade de lembrar. Mas se é um espírito assim, comum como nós, ele pode não lembrar do nome dele, desses fatos. Ele vai lembrar e, de repente, no plano espiritual, ele pode até dar para você um nome que não é o nome da última encarnação. Ele pode, às vezes, dar o nome de algum, o nome que o pessoal no plano espiritual chama ele, que às vezes é o nome de outra encarnação, bem lá atrás, entendeu? Então, se ele está num lugar aonde os espíritos que estão com ele são espíritos que conheceram ele há 300, 400, 500 anos, então, de repente, vamos dizer que o espírito está lá do plano espiritual sendo perseguido por algo que ele fez há 500, 600 anos atrás. Por exemplo, Antônio. E na última encarnação dele, ele foi José. Mas, como José, ele não fez muita besteira. Ele fez besteira há 400, 500 anos atrás, quando ele era Antônio. Os espíritos que estão perseguindo ele vão chamar de quem? De Antônio. De Antônio, que foi a reencarnação de 500 anos atrás, onde ele matou, desgraçou todo mundo. A última que ele foi José, que não fez quase nada,
Vai ficar Antônio, Antônio. Então, se você pergunta, ele até pode dizer assim, me chama de Antônio, porque ele escutou Antônio aqui. Aí a pessoa vai dizer assim, ah, então não é meu pai, que meu pai chamava José, entendeu? Mas ele, da última, foi José. Mas a última encarnação com José não teve muito problema. O problema foi o Antônio. Então ele vai dizer, me chama de Antônio, porque todo mundo chama ele de Antônio, né? E não, ou então ele nem lembra, ele diz, ah, eu não lembro, me chama aí do que você quiser, me chama aí do que você quiser, né? Então ela diz assim, né? Aí ele continua aqui, interessantíssimas tais observações. Por elas, ficamos sabendo que para o espírito, né? Isso aí é bom até a gente sublinhar, ficamos sabendo, eu não sabia, que para o espírito também há uma espécie de transe, um estado de sonho, quer dizer, é um estado alterado de consciência, no qual algumas de suas faculdades ficam como que gatas, a ponto de o espírito envolver-se até numa crise de identidade pessoal. Quer dizer, vocês, no caso, Márcia e Luana, que são médios, né, de psicofonia, vocês sabem que quando um espírito se apresenta e vocês vão dar comunicação nesse espírito, vocês ficam numa espécie de transe, né? Vocês sabem que fica. O espírito também fica quando ele vai se comunicar através do médium. Eu não sabia disso. Estou sabendo agora. Então, não é só o médium que fica no estado de transe. O espírito também fica no estado de transe. Aí ele diz assim, ó, no qual alguma de suas faculdades, quer dizer, lembranças, ficam como que meio apagadas. Ele pode lembrar de alguma coisa da última vida, mas não é muito claro como a gente se lembra, a ponto de o espírito até se envolver numa crise de identidade pessoal. Que crise de identidade pessoal é assim? Ele Entendeu? Aí ele diz aqui, como observa o professor Aslap, reportando-nos ao caso do Sr. Drake, anteriormente comentado, confrontemos com ele este outro depoimento de Myers, que é o espírito, aí no livro da senhora Como escreve o espírito. É verdade que nos comunicamos por meio de quadros ou imagens, que o espírito não fala, né? Sinais que a mente do sensitivo, do médio, capta. Algumas vezes podemos transmitir por meio de um sinal ou de um símbolo, um nome ou palavras conhecidos do médio. Então, às vezes, ele quer falar assim, ele quer falar rosa, mas aí ele mostra a flor. Aí o médium olha, ah, é rosa. Pera, qual é o seu nome? Aí ele pega e mostra a rosa, né? E aí o médium vai deduzir, rosa. O problema, ele diz aqui, do mecanismo da comunicação fica abordado de maneira mais específica, extensa, com o próprio Myers Espírito, por Elizabeth Gibbs. Puxa uma setinha aí da Elizabeth, escreve assim, médium, porque aqui ele vai citar alguns nomes para a gente fazer confusão. O Myers é espírito, a Elizabeth é médium. A fiel companheira de trabalhos mediúnicos, Geraldine Cumes. Geraldine também é outra médium. Então, aqui tem um espírito chamado Maias, que, e tem duas médiums, Elizabeth e Geraldine. As duas, Elizabeth e Geraldine, eram duas médiums que eram amigas. Eram duas médiums amigas, tá? O diálogo figura também, ele vai dar um nome aqui em inglês, tipo um jornal, né? A senhora Gibbs, médium, pelo que depreendo do texto, que ela era psicógrafa, havia testemunhado algumas sessões em que o espírito Myers se comunicava por outra corrente médium, a senhora Oswald Leonardo. Então, é outra médium aqui, que tinha como controle, guia, segundo a terminologia inglesa,
equivalente ao nosso guia, um espírito por nome Fébada. Então, essa senhora Gibbs, que era médium, da comunicação do espírito Maias, desculpa, a senhora Gibbs, ela presenciou o mais espírito se comunicando através de uma médium chamada Evelyn, que tinha um guia chamada Feda. Então, olha só, ela está lá assistindo a reunião, tá? E ela vê uma outra médium da comunicação de um espírito que tinha um outro guia chamado Feda. Vejamos o diálogo. Então tá aqui, Gibbs, espírito, tá? Não, desculpe. Gibbs, médium. Ela vai fazer perguntas ao espírito Maias. Vai fazer pergunta ao espírito Maias. Então ela pergunta para ele o seguinte: quando você se comunica por intermédio das médiums Leonardo, que tem o espírito Feda, parece que você permanece na sua própria mente, por assim dizer, transmitindo os seus pensamentos para a Feda interpretar. Porque a Feda era aquele espírito que ficava entre, era intermediário, o controle. O espírito falava com ela e ela, como espírito, transmitia para o outro. Então, essa fé é o controle. É aquele que já falamos, do espírito que recebe a mensagem de outro espírito para passar para o médium, né? Então, ela diz aqui, é, quando você, mais, que é o espírito, se comunica através da médium Leonardo, e a Feda é o guia do Leonardo. Então, ela fica controlando o que o Myers vai dizer, a Feda, que o Maia espírito quer falar com a médium, mas a Feda fica aqui no meio, entendeu? É o espírito que fica aqui no meio. Ela fica controlando para ver se ela deixa a mensagem do Maia passar. Ela é o controle, né? Então, ele diz aqui, quando você faz esse tipo de comunicação com o controle, parece que você permanece na sua própria mente, por assim dizer, transmitindo os seus pensamentos para a fé da interpretar. Então, vamos imaginar, eu sou o espírito, Ana Constantino é o meu controle, é o meu guia, e a é o médium. Sua mensagem, eu espírito. Mas a Ana não deixa a minha mensagem passar direto para o médium. Ela recebe a minha mensagem, interpreta como ela achar melhor, e depois ela, a Ana, manda a minha mensagem para Eloá. O controle é esse, é a barreira, né? Então somos dois espíritos, um médium, dois espíritos e um médium. O espírito fala, o outro analisa. O outro analisa. Fica aqui no meio. É como um tradutor, né? Você, em inglês, quer falar com alguém que fala português. Mas você não sabe falar português. Aí vem o tradutor. Ouve o que o americano fala e traduz para o outro. Então, são dois espíritos aqui. Será que esse espírito, no caso, a Ana Constantino, vai traduzir certinho o que eu falei para Eloá, que é a médium? Por isso que ele chama controle. Ele controla a comunicação. Se ele quiser mudar alguma coisa, como é que a Eloá, que é médium, que vai psicografar, vai saber que o que a Ana Espírito está passando para ela
é o que eu verdadeiramente falei. Fica complicado. Você tem que ter muita confiança que o seu controle, que aí a Ana seria controle da Europa, não meu. A Ana seria o espírito controle da Eloá. Ela que toma conta de tudo. Como é que as pessoas que vão ouvir a mensagem que a Eloá vai psicografar ou vai psicofonar, é exatamente o pensamento meu, se não é o pensamento do controle? De repente, o controle adultera o que eu quero falar. Então, a médium tem que ter muita confiança no controle para saber que o controle é o. E não vai adulterar a mensagem que os espíritos querem mandar através dela. Tem que ter muita confiança, né? Porque se o controle não Ô, for Rose, vale, o controle tem que ter uma moral mais elevada que o do espírito? o Ou ideal, não? Pode ser do mesmo. o ideal seria que o controle fosse o espírito de moral elevada. De moral elevada. Entendeu? Ah, O outro que vai é. ter comunicação não interessa. Porque pode ser um sofredor. O Ah, sim, tá certo. problema está ali. O controle tem que ter uma melhor. Até porque o controle também tem que fazer a filtragem, né? Exatamente. Tem que ter conhecimento. Isso se for um trabalho sério, né? Porque se não for um trabalho sério, o controle e o espírito estão no mesmo. Exatamente. Então, o controle, ele tem que ser, de preferência, o espírito com um grau mais elevado que o médium, sabe? O espírito com conhecimento bom tem poder. Quando o espírito chega desequilibrado, acalmar o espírito para poder ele, o espírito ter tranquilidade para contar o que está acontecendo. No caso de Emmanuel, que Emmanuel não era controle. Emmanuel fazia assim. Quando chegava o espírito desequilibrado, Emmanuel atendia o espírito, acalmava o espírito, equilibrava o espírito, jogava umas energias no espírito para ele ficar bem, e depois Emmanuel levava o espírito perto do Chico para o espírito falar. E não ele, Emmanuel, não ele. Agora, o controle de elevado, ele faz isso. Ele acalma o espírito é mais tranquilo, tá? Agora ele tipo assim, ele pergunta, filho, o que que você quer dizer? Aí eu quero falar isso, 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 isso. Aí ele pega aquilo que o espírito quer falar, se o espírito falou palavrão, tudo mais, ele não vai dizer os palavrões, é claro, né? Ele dá uma limpada na comunicação, tirando aquilo que é agressivo, que é ofensivo, né? E aí ele pega e conta para o médium, olha, ele está muito chato. Em vez de dizer assim, estou voltando, gente. Estou voltando. Então, é que caiu um pouquinho a internet, né? Mas nós estamos voltando aqui. Então, aí ele vai conversar com o médium. Toda vez que cair, gente, eu volto logo, tá? Porque a internet às vezes dá umas gracinhas. Então, ele vai chegar para o médium e vai dizer: olha, aconteceu assim, ele está muito revoltado, falando umas ofensas, chamou você, disse que um desgraçado prejudicou. Ele falou outro nome, falou um palavrão. Mas o espírito vai dizer, vai trocar o palavrão por desgraçado, infeliz, miserável, porque são palavras da nossa língua portuguesa, e não são palavrões. Esse é o controle, né? E ele vai contar tudo que o espírito disse, logicamente, deu uma do texto, né? Mas não vai alterar, não vai inventar, não vai tirar o pensamento do espírito para botar a ideia dele, não vai desvirtuar a mensagem. Entendeu? Então é isso que ela está dizendo aqui. Ela está dizendo, essa, essa médium, né? Essa médium Gibbs, ela perguntou para o espírito Myers.
Ela diz o seguinte: quando você, Maias, se comunica por outra médium, que chama Leonardo, que tem um controle chamado fenda, parece que a sua mente, por assim dizer, transmitindo seus pensamentos, né? Deve interpretá-las. Parece que você permanece na sua própria mente, transmitindo seus pensamentos para a fé de interpretar. Agora, quando a comunicação se faz por psicografia, parece que você controla diretamente a pessoa que escreve. Então, ela está dizendo o seguinte: eu percebo uma coisa diferente. Quando você vai dar uma comunicação psicofônica, não é ele, Bias, que dá a psicofonia, é a fé, o controle. Mas parece que você fica assim, tipo assim, você passa a sua mensagem para a Feda e a Feda passa para o médium. Ela percebe que não é ele falando, ela percebe que o controle pegou o pensamento dele, interpretou e passou. Na realidade, não é o Bias falando. Quem está falando é o controle, que está falando do pensamento do outro. Entendeu? É como se eu quero dar uma mensagem, como eu falei para vocês. Aí eu uso o meu modo de falar. Eu chego e digo: olha, gente, a situação aconteceu assim, 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 assim. Aí eu passo a mensagem, isso é psicofonia, para Ana Constantino. Aí a Ana Constantino vai dizer: olha, meus amigos, assim, quem conhece o espírito vai dizer assim: não é o Maias falando, alguém está interpretando o pensamento dele. Mas quando é pela psicografia, ela percebe o seguinte, que é como se o controle saísse de cena na hora da psicografia. E parece que o Maia fala direto com o médium, sem a presença do controle. Entendeu? Então, ela disse isso. Quando a comunicação se faz por psicografia, parece que você, Maias, controla diretamente a pessoa que escreve, quer dizer, o médium. Você quer explicar até que ponto você se lembra da sua vida terrena nessas condições? Então, ela percebeu que tem uma diferença, que na psicofonia o controle entra, na psicografia não. Ele, médium, age direto sobre o médium. Aí ele vai dizer aqui: isso é muito interessante. Devo explicar os métodos. Quando permaneço em uma própria mente, como você diz, realmente tenho acesso às minhas lembranças. Agora, as lembranças talvez parecessem a você uma esgarçada nuvem, se você dispusesse de recursos suficientes, fortes para observá-lo. Mas Feda, que é o controle, que está em contato com o ser humano, que é a médium, pode, se nos esforçarmos por concentrados numa fase específica de lembrança, ler o conteúdo de tais lembranças. Ela capta o que ali encontra e o transmite à mente do médium, através da qual as lembranças encontram sua expressão. Então, ela está querendo dizer o seguinte: quando ele faz uma psicografia, ele tem um controle sobre o médium. Ele está mais ligado ao médium, né? Então, ele consegue passar as lembranças dele com mais clareza para o médium, porque não tem, ó, o controle ali, né? Agora, quando a FEDA, que é o controle, entra, né? Ele diz aqui, ó, ele tem que se esforçar para se concentrar e entrar na mesma faixa do controle, para que o controle possa tirar da mente dele as lembranças e passar para o médium.
fica mais difícil, né? Fica mais difícil. Então, quando ele está direto para o médium, é mais fácil para o médium captar as memórias dele. Mas quando entra o controle, ele tem que fazer um esforço para o outro espírito captar as memórias dele e depois passar para médium. Fica mais complicado. Aí ele diz assim, ó, quando falo diretamente, quer dizer, pela psicografia, seja através dessa senhora, que é a médium, Leonardo, seja através de outra médium, o processo é bem diferente. Eu penetro na mente da médium, é a psicografia. Eu penetro na mente da médium, a fim de produzir a necessária impressão sobre o que deverá ser transmitido à mão que escreve. Então, quando não tem, ele quer mandar uma mensagem psicográfica, ele penetra na mente da médium. Não tem, não tem ninguém para intermediar a conversa. Ele vai agir diretamente, entendeu? Aí ele diz aqui, ao fazer isto, minha mente mescla-se, quer dizer, se mistura com a mente da médium, que fica sob meu controle de maneira quase completa. E controla a médium. Não tem ninguém para, entre aspas, atrapalhar ele, que é o controle. Ele controla a médium, entendeu? Ele entra em contato direto com a médium. Aí ele diz aqui, mas a não ser que eu deixe de exercer esse controle, a fim de ir em busca da lembrança de um fato específico, não estarei em condições de transmitir aquele fato, o fragmento de minhas lembranças através dela. Então ele, né, é, ele tem que buscar na mente dele uma lembrança para mandar para ela. Ela, médium, não entra na mente dele para ela ir buscar a lembrança. Não é a médium que vai buscar a lembrança na cabeça do espírito. É o espírito que tem que mandar a lembrança para ela. Entendeu? Então, se ele quer falar alguma coisa, ele vai no arquivo dele, pega o conhecimento e passa direto para a médium. Isso funciona muito na psicografia. É isso que ele está dizendo aqui. O que quero dizer é isto: tenho de deixar a mente dela, perder contato com ela, quer dizer, ele tem que se afastar um pouquinho dela para poder buscar a lembrança dele. O que quer dizer isso? Tenho de deixar a mente dela, perder contato com ela para obter algum fragmento de minhas lembranças, pois o conjunto de minha memória está fora da mente da médium. Ele está ali junto com ela, está no controle da mente dela, está controlando a mente dela. Mas quando ele quer pegar o fato que está guardado na mente dele, ele tem que deixar a médium, sair de dentro da mente dela, para entrar na mente dele, pegar. Entendeu como é que funciona? Ele está ali controlando a mente da médium. Aí ele quer pegar uma lembrança da vida dele. Ele tem que parar. Ele tem que parar de controlar a mente dela, se afastar, pegar a memória dele, trazer, e aí ele volta para apresentar essa lembrança para ela. Aí ele diz aqui, né? Fica muito difícil para mim reassumir o controle do meu navio, se é porque que posso dizer isso, quando mergulho nas minhas lembranças. Então, quando ele deixa o controle da mente dela e vai buscar a lembrança dele, aí tem uma dificuldade, porque ele capta a lembrança dele e para ele voltar a controlar da mente dela, ele encontra dificuldade para voltar com a lembrança dele. Moço, O controle dela. Percebeu a dificuldade que é? Que ele conta aqui? Que ele está controlando a mente dela, mas ele precisa de alguma. Ele quer contar uma história. Então ele tem que sair, largar o controle dela,
pegar a memória dele. E quando ele pega a memória dele, é como se ele, ao entrar em contato com a memória dele, ele ficasse bem perdido dentro dele. Entendeu? E mexe com a emocional dele. Exatamente. Ele, Porque é reviver de novo, né? Reviver toda aquela situação. quando ele deixa, ele para de controlar ela e volta para a intimidade dele para pegar aquela lembrança, ele entra em contato com aquela história que ele viveu. E ele tem que fazer muito esforço para deixar aquilo e trazer a lembrança daquilo. Entendeu? Por isso que ele está falando aqui. É igual uma pessoa assim. Outro dia eu estava vendo um filme que eu achei muito interessante. O rapaz, ele vivia numa cidadezinha muito pequena, onde aconteceram fatos muito tristes, muito desagradáveis para ele. Aí ele foi embora, largou tudo, largou família, largou tudo. Foi morar em outro lugar, conheceu uma moça e casou. Aí um parente dele morreu. Um pai, acho que foi o pai morreu. Aí mandaram uma carta para ele: olha, seu pai morreu, sua mãe está pedindo para você voltar, para vir para o enterro do seu pai. Fazia mais de 10 anos que ele tinha ido embora. Ele só dava recado de vez em quando, mandava carta de vez em quando. Bem, então a mãe tinha interesse no telefone dele. Quando o pai morreu, ligaram para ele. Olha, ele estava em outra vida. A vida dele era outra. Aí ligaram para ele: olha, seu parente morreu. Você precisa votar. Afinal de contas, é seu pai. Você não vai vir o enterro dele? Aí ele ficou chateado. Ele não queria. Não quero. Não quero voltar. Aquele lugar me fez mal. Eu sofri muito naquele lugar. Eu não quero voltar. E a mulher dele: você tem que voltar. Vai ficar ruim você não ir no enterro do seu pai? Muito a contragosto, ele veio. Quando ele volta, ele entra em contato com tudo aquilo que ele tinha vivido há 10 anos atrás, com todo aquele sofrimento. Pessoas que tinham prejudicado a ele ainda estavam lá, entendeu? Ele teve que relembrar tudo aquilo. Ficou muito mal, teve uma série de problemas, fez besteira, por quê? Porque ele se viu obrigado a voltar e entrar em contato com tudo aquilo do passado. Ele não estava preparado, entendeu? Ele não tinha perdoado ninguém, nem ninguém tinha perdoado ele. Então ele voltou, entrou em contato com tudo aquilo. O emocional dele, ó, se desgringolou. Então ele vai passar por uma série de problemas até que finalmente ele consegue acertar as coisas lá no passado e aí ele vai embora de novo. Então, esse retorno às lembranças que foram tão incomodadas, que incomodaram tanto a ele, não é bom. Por isso que ela diz aqui, ó, quando ele diz assim, ó, fica muito difícil para mim reassumir o controle do meu navio. Se é que posso dizer isso, quando mergulho nas minhas lembranças, né? Então, quando as nossas lembranças não são das melhores, é o famoso: estou há muito tempo sem ver a família. E se lá na família tem alguns probleminhas, e você volta para visitar a família, né? Às vezes você escuta umas piadinhas, umas perguntas que não são legais. Pô, vamos dizer assim, você tem que voltar. Às vezes você tem um filho que não, tá muito, não foi bem na vida, aí o parente. Sabe, o parente, às vezes, já sabendo que aquele teu filho foi besteira. Aí pergunta assim: e teu filho mais velho, como é que ele está, hein? A pessoa sabe que aquele teu filho se encrencou em alguma coisa, fez alguma besteira. Mas ela pergunta, por que que ela pergunta? Que ela quer saber? Não, que ela quer te machucar. Não é assim, ó?
Ela disse, e teu filho mais velho, fulano de tal, ele está bem? Já sabe quem não está bem. Alguém já falou para ela, mas ela finge que não sabe de nada. Ela te pergunta para quê? Para te incomodar. Aí você diz, teve uns probleminhas muito graves. Ela sabe de tudo, mas ela, entendeu? Aí você acaba se aborrecendo, dando uma resposta grosseira. Nossa, você não mudou nada, hein? Ela, entendeu? Esse tipo de coisa. Aí você sai. Aí outra, nossa, a gente não pode nem perguntar nada para ela. Eu lá tenho culpa da vida dela ser uma droga. Não é assim que acontece. É. Entende? Fica difícil para ele, espírito, reassumir o controle. Tá? Quando ele mergulha nas lembranças. Aí ele diz assim: posso, contudo, e isto é importante, utilizar-me das amadurecidas faculdades da minha mente quando me comunico diretamente. Aí ele vai se utilizar, o que ele vai fazer? Ele vai buscar o quê? Se utilizar daquelas faculdades dele que já estão mais arrumadas, mais resolvidas. Ele vai evitar buscar essas emoções que ainda estão descontroladas. Ele vai perguntar aquilo, ele vai trazer aquilo que ele já resolveu o problema. Entendeu? Que não vai incomodar ele. Aquele fato, né, que não vai trazer tanto problema para ele. Porque o outro é muito difícil ainda, porque não foi solucionado, né? Aí ele diz aqui, lá estão o conhecimento e as lembranças, até certo ponto, da nova vida extraterrena. Então, ele vai buscar, muitas vezes, lembranças da vida dele no plano espiritual, que é a vida que ele está vivendo agora. Vamos dizer que ele está há 100 anos desencarnado. Ele vai pegar essas lembranças que ele tem do tempo que ele está desencarnado, e não aquelas lembranças da vida passada. Porque ir lá é problemático. Já a lembrança da vida desencarnada, não traz tanto problema como as brigas de família, os desentendimentos, as paixões. Então, ele vai trazer, aqui no plano espiritual, eu passei por isso, eu passei por aquilo, quando eu aqui cheguei. Ele vai falar mais sobre isso. Aquela coisa da vida passada, ele não vai querer acessar, porque se ele mergulhar lá, ele tem dificuldade para sair, que as emoções são muito fortes. Então é como se alguém perguntasse: "E aí, Ana, como é que tá a tua vida?" Tá tudo bem, eu estou aqui em São José dos Campos, né? Em São José dos Campos, ela não vai falar da vida dela, de lembranças dela, de 25 anos atrás. Aonde ficaram marcas profundas de um passado. Eu não sei da vida da Ana, eu só estou chutando, né? Entendeu? Ela não vai falar com facilidade dessas lembranças, porque isso às vezes magoa. Ela vai falar assim: eu já estou aqui uns 3 anos em São José dos Campos, já tenho bastante história, que já foi muita coisa em São José dos Campos. Para que eu vou me lembrar de coisas que aconteceram há 25 anos? Quando eu fui magoada, ou quando eu era adolescente, criança. Para que eu vou tocar naquilo? Né? Que aquilo vai levantar poeira. E eu ainda carrego essa dificuldade. Então, eu vou falar agora da minha lembrança que São José já tem 3 anos, já tem muita coisa que eu aprendi e vivi aqui. Né? Ele diz, é mais fácil. Então, ele diz aqui, ó, minhas lembranças terrenas solidificaram-se, por assim dizer, numa forma desse tipo. Estão mortas, como uma múmia, mas podem ser revitalizadas se eu penetrar nelas. Esse é o problema. O passado está congelado no tempo.
Está lá congelado esse passado. Esse passado dolorido. Está no nosso inconsciente congelado, né? Como se fosse uma pedra solidificada. Mas se eu voltar e começar a mexer nele, esse gelo começa a derreter. E o problema começa a aparecer. Então eu deixo ele lá. Enquanto eu não estiver pronto para encará-lo, ele fica lá. É isso que ele está dizendo aqui. Então eu prefiro pegar as lembranças mais próximas. Porque o passado, achei muito interessante isso. Ó, ele diz aqui, ó, minhas lembranças terrenas, aquilo que ele viveu quando estava encarnado, solidificaram-se, por assim dizer, numa forma desse tipo. Estão mortas como uma múmia, mas podem ser revitalizadas se eu penetrar nela. Ora, se elas podem se revitalizar se ele penetrar nelas, é porque elas não estão mortas de verdade, não é mesmo? Elas só estão o quê? Paradas no tempo. Parecem mortas, mas se eu voltar nessa lembrança, elas vão me incomodar. É igual quando uma pessoa diz assim: você perdoou? Se você lembra do fato e você até acha engraçado, se aquilo não te incomoda, você conta aquele fato como se fosse uma coisa qualquer e não te incomoda, você perdoou, você esqueceu. O fato você vai lembrar, porque ele aconteceu. Você não tem amnésia, não é? A história, você vai lembrar. Mas o que que você sente quando lembra dessa história? Você não nada. Ah, você esqueceu. Se quando você começa a contar e você começa a ficar tenso, nervoso, gagueja, você não esqueceu. E quando você fala daquilo, é como se você tivesse o quê? Vivendo aquilo novamente. Por isso que ele diz para ele diz, é difícil voltar e ter o controle da média de novo, porque eu fico perdido lá nas minhas lembranças, porque agora elas que estavam congeladas derreteram e voltou tudo aquilo. Daí a dificuldade. Olha só que coisa. Ele continua aqui. Do ponto de vista da médium escrevente, psicógrafa, prefiro o controle direto, sem interferência do guia. Ele prefere isso. Não ter controle no meio. É ele e a médium. Dado que dessa maneira, não te fica em condições de usar os recursos mentais da médium. Ele pode, nesse caso, ter um controle sobre a mente da médium para expressar minhas ideias. Então, ele vai entrar em contato direto com a médium, vai controlar a mente da médium para expressar as ideias dela, das ideias dele. Agora, essas ideias recebem certo colorido ao transpirar pela mente dela. Aí é que está o detalhe. O médium, de alguma forma, vai sempre o quê? Interferir na comunicação. Porque quando ele pega a ideia dele, bota na mente dela, ela vai o quê? Interferir. Ela vai botar uma coisinha que a gente chama de o colorido. O médium vai dar o seu colorido. É como se eu chegasse para Ana Constantino e contasse uma história. Aí a Ana Constantino vai dizer, tudo bem, eu vou contar a sua história. Mas quando ela conta a história, eu digo assim, eu peguei um transporte para ir para São Paulo. Aí ela, sabendo que foi um transporte, ela vai dizer assim, a Rose pegou um ônibus, entendeu? Ela não falou transporte, ela pegou. Eu digo assim, eu peguei um avião para ir para Brasília. Aí ela vai dizer assim, a Rose pegou uma aeronave. É o colorido dela. Ela não deixou de contar a história verdadeira, mas ela vai botar entendeu? O colorido dela. Aí ele diz aqui, apenas contudo naquilo em que ela possui preconceito muito forte que possa inibir o pensamento transmitido por mim. Agora, se ele está contando uma coisa para ela e ela tem preconceito em relação àquilo, aí o médium, de repente, pode mudar alguma coisa.
se ele tem preconceito sobre aquilo que o espírito está falando. Ele não gosta do assunto. Ele não concorda. Daí ele pode modificar. Aí ele diz aqui: encontro poucas barreiras desse tipo na mente dela. Então, essa médium que ele está dando a comunicação, ela não interfere muito. Ela é solta e flexível. É uma boa médium. Por intermédio de feda, aí quando eu controle, sou capaz de transmitir lembranças. Já trabalhei com ela anteriormente, e ela é singularmente rápida em captar o sentido daquilo que tem em mente. Então, o controle também é um bom controle essa feda. Ele prefere trabalhar sem o controle, mas quando o controle trabalha junto dele, esse controle feda não atrapalha ele. É um bom controle. Capta rápido a mensagem dele, a mente dele, interpreta e transmite. Esse controle feda é bom, não atrapalha, não altera o que ele fala. Mas ele prefere ficar sem controle. Ele prefere. Mas, às vezes, quando é psicofonia, o controle está presente. Mas, pelo menos, esse controle não atrapalha. É rápido, né? Aí ele diz aqui: naturalmente que cada nova sessão mediúnica, com um diferente assistente, representa para mim reaprendizado do ABC da comunicação. Então, ele está dizendo o seguinte: a cada novo médium, ele tem que o quê? Se adaptar. Se adaptar, né? É como se você tivesse, cada semana você tivesse uma faxineira diferente. Vem uma faxineira e faz serviço à sua casa. Aí essa faxineira fica com você um mês. Você se acostuma com ela. Aí essa faxineira diz assim: olha, eu não vou poder vir mais. Vou indicar a senhora uma amiga minha. Aí a nova faxineira chega. Você já vai ter o quê? Se adaptar àquela nova faxineira, que não é diferente da outra, né? Se você pegar uma faxineira, se elas forem boas, não vai ser tão difícil a readaptação. Mas e se forem muito diferentes? A primeira já estava acostumada com você, já fazia as coisas como você gosta. Essa outra não te conhece. Você vai ter que, né, orientar novamente, não é? Por isso que quando a gente tem que fazer certas mudanças, né, a gente diz: ai, meu Deus do céu. Quando você tem uma loja, tem um, dois funcionários só, você já está acostumado com aqueles funcionários. Vai mudar, assim, vai começar tudo de novo, vou ter que falar, eu não sei como é que ele é. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Então, quando tem essa mudança, é o que ele diz aqui, né? A cada nova sessão mediúnica, com um diferente assistente, quer dizer, com um diferente médium, representa para mim um reaprendizado do ABC da comunicação. Porque ele vai ter que pegar um novo médium. Ele já estava acostumado com o anterior. De repente, esse outro médium tem um controle também, que não é o mesmo do outro controle. Vai ter que se acostumar tudo novamente. Por que o Orninho está contando isso para a gente? Mostrar para a gente como é difícil também para o espírito dar uma comunicação. Se às vezes é difícil para o médium captar o pensamento do espírito e dar uma comunicação, também é difícil para o espírito dar a comunicação. Porque ele tem todos esses problemas, entendeu? De buscar a memória dele lá no passado, memória que para ele às vezes é boa, tem dificuldade de voltar para continuar a comunicação. Se tem um controle interferindo, ele tem que estar tomando cuidado para ver se esse controle não altera o que ele está falando. Então, para o espírito, há muita dificuldade também numa comunicação. Vocês já tinham reparado nisso? Tinham pensado nisso? Eu não tinha. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu achava que para o espírito era fácil. Só se aproximar do médium e falar.
e passar o Eu não pensamento sabia disso. Eu não sabia disso, não. que ele enfrenta todo esse tipo de dificuldade. Por isso que alguns espíritos não querem dar comunicação. Prefere, assim, como no caso do Leon Denis, que antes de morrer, ele já tinha publicado vários livros, né? Vários livros. Então, ele prefere hoje não buscar nenhum médium para passar mais nenhuma mensagem. Ele diz assim: o que eu já escrevi quando estava vivo é suficiente. Eu não quero ficar buscando um médium para ter que me adaptar com esse médium, me arriscar que o médium não transmita o que eu falei, e a mensagem ficar truncada. É uma dor de cabeça. Então, ele prefere ficar trabalhando no plano espiritual, ajudando outros espíritos, do que encarar encarar o médium para transmitir uma mensagem. Pode até ser que no futuro ele faça isso, mas até hoje, no máximo, ele manda algumas mensagens, e mesmo assim é muito difícil. Dizem que no Leão Denis, às vezes, ele manda uma comunicação a cada 3, 4 anos, quando manda. É verdade, Rose, isso mesmo. O Leon Denis, o Dalla Rosa, que ficou no lugar do doutor, que recebe o doutor Erma, muito raramente é uma pessoa, um neurologista, raramente idôneo, ele recebe, foi da minha mãe e tudo, que eu também frequentei Leon Denis. E ele recebe raríssimas vezes, assim como você falou, de 3 a 4 anos, uma mensagem, e ele é lacônico, do Leão Denis, muito sucinta. Assim, ele não. Aí agora a gente entende por quê. Pela dificuldade que é, né? E a preocupação de que a mensagem fique realmente, né, igual ao que ele pensava, né? Vou dar mais uma avançadinha aqui. Aí o Hermínio diz assim: esta longa, detalhada e precisa explicação de um espírito, que é um Maias altamente qualificado do ponto de vista intelectual, que esse espírito era alguém, era uma pessoa que tinha muito conhecimento, tá? Do ponto de vista intelectual, era alguém que tinha muito conhecimento e que experimentou pessoalmente durante muitos anos com a técnica da comunicação mediúnica, não deixa sombra de dúvida acerca da dificuldade que os manifestantes, quer dizer, que os espíritos encontram em qualquer modalidade de mediunidade. Psicofonia direta ou indireta. A psicofonia indireta é aquela que tem o controle, tá? É indireta porque ele não consegue falar com a médium. É outro espírito que fala. Por isso que é chamado de psicofonia indireta, é que tem controle. Psicografia. Tem a psicofonia direta, ele está querendo dizer aqui, ó. Ele fala das dificuldades que os manifestantes encontram em qualquer mediunidade de modalidade de mediunidade. Psicofonia direta é quando o espírito fala diretamente com o médium. Psicofonia indireta é quando tem um controle no meio dessa comunicação. Psicografia, evidência, sempre que deseja transmitir seu pensamento. Então, o espírito mais aqui vai contar para a gente, ele contou para a gente, das dificuldades que o espírito tem quando ele quer dar comunicação. Com controle, sem controle, psicografia, vidência. E essas dificuldades acontecem por quê? Pela barreira, muitas vezes, que o médium impõe. Pelas barreiras, muitas vezes, que o médium impõe. Aí diz aqui, mesmo habituado como estava as técnicas de observação, bem como a melhor maneira de transmitir suas ideias, a dificuldade é tão grande que a cada sessão, confessa ele, é como se tivesse de reaprender o ABC do procedimento a ser empregado. E esse Meias, quando estava encarnado, foi médium. Quando estava encarnado, foi médium.
E quando morreu, continuou, aí ele passou a mandar mensagem. Então ele conhecia os dois lados da história. E ele conta como é difícil. A cada médium diferente, tem que ter toda uma nova adaptação. É igual a gente. A cada funcionário diferente, você tem que ter toda a adaptação. Se você dá sorte de pegar um funcionário legal, a adaptação é rápida. E quando você não pega esse funcionário legal e te dá problema, olha só, às vezes você tem até que despedir. Não, 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 pelo amor de Deus. Não dá, aí você diz assim, eu estava acostumado com outro que não me dava problema nenhum. Agora, esse novo, pelo amor de Deus. Como é cansativo, né? Às vezes você prefere até fazer o trabalho sozinho. Não, deixa que eu faço sozinho. Porque esse meu ajudante aqui mais atrapalha do que ajuda. Às vezes acontece isso, né? Aí continua aqui. Há, contudo, outro importante depoimento de Maias, de espírito Maias, sobre o assunto. Este, constante da introdução que a senhora Gibbs escreveu para o livro de Camis. A senhora Gibbs é uma médium e a Camis é uma escritora. Então, quando a Camis foi escrever sobre mediunidade, ela pediu para Gibbs escrever a introdução do livro. Quando a gente pega um livro, não tem uma introdução, que é normalmente que é escrito por alguém, às vezes é doutor Bezerra, às vezes é um amigo que escreve, né? Então, o espírito Maias, ele fala isso. É muito difícil manipular deste lado a mente. No plano espiritual, é muito difícil você conseguir manipular a mente. Nós a impressionamos com a nossa mensagem. Nunca impressionamos o cérebro do médium diretamente. Então, ele está dizendo, para o desencarnado, manipular a mente do médium é muito difícil. E ele diz, a gente não pode impressionar o cérebro. Por quê? O cérebro é o quê? É feito de carne. É um monte de, né, carne. Então, aqui, quando a gente corta o cérebro, o que que você tem? É neurônio, cerebelo, encéfalo, carne, é matéria cerebral. Então, ele não pode impressionar a matéria cerebral, porque isso é carne. Ele tem que impressionar é a mente do médium, e não o cérebro. Vou pegar essa parte do cérebro dele, como se estivesse pegando uma parte do intestino, uma parte do coração. Ele não pode impressionar órgão de carne, entendeu? Ele tem que impressionar a mente. Aí diz aqui, ó, nunca impressionamos o cérebro do médium diretamente, de forma alguma. A mente do médium que acolhe nossa mensagem e arremete ao cérebro. Então, quando o espírito quer mandar uma mensagem para Eloá, ele não vai impressionar o cérebro da Eloá. Ele vai impressionar a mente da Eloá. E a mente da Eloá é que vai mandar as informações para o cérebro dela. Entendeu? O cérebro é um mecanismo, um pedaço de carne. É a Eloá que vai saber como mandar isso para o cérebro dela. O cérebro é o mero mecanismo. A mente é como cera macia, que capta nossos pensamentos da íntegra, mas deve produzir as palavras para vesti-lo. Então você pensa o seguinte: agora me veio a ideia. A mente, pensa alguém, uma pessoa chegou, vou fazer uma calçada. Joga o cimento na calçada, alisa o cimento todo. Cimentinho tá lá, ó, fresquinho, macio. Aí vem o tal de um gatinho. Não acontece? O gatinho pisa por cima do cimento e deixa a marca dele no cimento. É a nossa mente. A nossa mente é como cimento fresco, como massinha de criança brincar. Você bota a mão, já marca seus dedos.
Então, o espírito, ele não vai impressionar a calçada. A calçada está lá. Ele vai impressionar o cimento fresco que está em cima da calçada. Aí ele vai mandar mensagem, essa mensagem vai cair na mente, vai cair na calçada que está com cimento fresco e vai ficar lá, no cimento fresco. Aí o médium, o que que faz? Pega essa mensagem que está no cimento fresco e coloca no cérebro. É como você. O gatinho passou em cima do cimento fresco. Aí você olha para o cimento e diz assim: aqui passou um gatinho. Ou então você vai dizer: ah, os passarinhos pousaram no cimento. Por quê? Porque você identifica pelas patas quem andou por ali. Ou então se for uma pessoa, teve um ignorante aqui que pisou no meu cimento. Você sabe quem pisou pela marca. Quer dizer, você faz a leitura. Você olha para o cimento fresco e pelas marcas você faz a leitura. Então, se é 10, você vai escrever lá no seu papel. Essa é o médium. De pés muito grandes, passou por aqui. O homem está falando para você que ele passou por ali? Não. Você leu no cimento fresco. Por quê? Você viu os pés. Se tem um monte de pisada de passarinho, você vai escrever assim: hoje os passarinhos pousaram no cimento da minha calçada. Você está lendo o que está no cimento fresco. Por quê? Porque você viu a imagem. Entendeu? O espírito não vai dizer assim. Os passarinhos vão dizer assim: nós viemos pisar no teu cimento. Não. Você, médium, vai olhar para o cimento fresco, vai ver o que está lá, vai captar aquela imagem e vai dizer: ô seu pedreiro, volta. Por quê? Os passarinhos, ó, pisaram todo na calçada. Porque os passarinhos deixaram marcas. É isso que o espírito faz. Ele vai na tua mente, ele não vai no teu cérebro. Ele vai na tua mente, porque a tua mente é como cimento fresco. E ali ele deixa as imagens que ele quer. Aí você que é o médium, olha para a tua mente e vê tudo que está lá. Vê tudo que está do cimento fresco. Aí você conta: gente, ó, um monte de andorinha passou aqui. Como é que você sabe que foi andorinha e não foi o cachorro? Porque eu vi as marcas. Eu li a mensagem. Eu identifiquei. Entendeu? Então o espírito faz isso. Ele tem uma imagem, por exemplo, uma imagem de uma festa na cabeça dele. Vamos dizer que fosse a festa do casamento dele, e no dia do casamento dele, alguém matou a noiva dele. E ele está morrendo de ódio do cara que matou a noiva dele. Quer se vingar. Ele vai deixar no seu cimento fresco, que é a sua mente, a imagem da festa de casamento, com a noiva vestida de noiva, com todo mundo festejando e chegando e matando a sua noiva. E o médium vai ler no cimento fresco o que ele deixou. Ah, ele deixou aqui desenhado no cimento fresco uma festa. Uma mulher vestida de branco como uma noiva, sendo morta. E o noivo, desesperado, vendo. Entendeu? O espírito vai deixar isso. Vai deixar a imagem. Ele não vai falar para o médium: olha, essa é a festa do meu casamento, não. Ele vai desenhar no cimento fresco a imagem que ele quer. E esse cimento fresco é a nossa mente. E o médium tem capacidade de reconhecer na mente dele os desenhos que estão no cimento fresco e escrever e contar. Deu para entender legal como é que funciona? É assim que acontece. É assim que o espírito faz. A nossa mente é como uma calçada com cimento fresco. Fala, Ana. E o médium,
médium tem que também saber interpretar, né? Ele vai ver as imagens e vai montar a história, né? O médium tem que saber interpretar. É igual a pessoa que olha para a calçada com as patinhas lá do pardalzinho e vai dizer: Nossa, um urubu passou por aqui. Não está sabendo interpretar. Como é que o urubu pode ter a patinha de um passarinho? Entendeu? A pessoa, um gatinho passou em cima. Ele vai dizer: Nossa, foi uma vaca que passou em cima do meu cimento preto. Ele tem que saber interpretar. O que é a pata de Além de interpretar, né, Rose, ele tem que ter a sensibilidade muito grande, aguçada. senão ele passa a mensagem errada. Em vez de dizer, Faz, ele não sabe filtrar. em vez de o médium dizer que um monte de andorinha pisou no cimento fresco, ele vai dizer: gente, vocês não sabem, passou uma boiada em cima do meu cimento fresco. Interpretou errado, porque leu errado. Leu errado. É isso que a nossa mente é, um cimento fresco. Que o espírito deixa gravado nesse cimento o que ele quiser. E o médium vai ter que olhar para o cimento fresco e entender o que está ali. Quanto mais evoluído em conhecimento esse médium tem, ele sabe decifrar o que está no cimento fresco. Menos evoluído esse médium, ele vai dizer que em vez de um gatinho foi uma vaca. Entendeu? Ele vai dizer que foi uma vaca. Um exemplo, ou então é um médium que é mal intencionado. Ele viu no cimento fresco as marcas de uma serpente. Mas ele diz o quê? Não, foi um gatinho. Passa a informação errada. Era uma serpente. O espírito está dizendo assim: cuidado, tem serpente aí. Aí o médium, que é maléfico, diz assim: não, o espírito falou que está tudo bem. Pode aceitar a mensagem, está tudo bem. Foi só um gatinho. Entendeu? Ele deturpa, porque ele tem lá a intenção dele, o médium. Então, a gente vai guardar essa imagem. Nossa mente é uma calçada com cimento fresquinho. Até uma folha, quando cai no cimento fresco, não fica marcado. Quando seca, uma vez eu passei numa calçada que o rapaz tinha acabado de fazer. Aí, depois que foi feito e secou, o rapaz veio limpar, tinha caído um monte de folha da árvore. Só que quando ele chegou e tirou as folhas, o cimento já tinha secado. Aí a calçada ficou cheia de marca de folha amarelada, porque secou, quando ele tirou a folha seca, já tinha marcado a calçada. Não tem gente que gosta de botar mensagem, quando passa por uma calçada que está assim, aí bota o nome, bota a data. Quando a pessoa vai ver, o palhaço estragou o cimento fresco dele. Então, nós podemos dizer assim: a mente do médium acolhe nossa mensagem. Aí o médium lê o que está no cimento fresco. E ele manda para o cérebro essa mensagem que ele leu do cimento fresco, que é a nossa mente. O cérebro é o mero mecanismo. A mente é como cera macia, cimento escuro, que capta nossos pensamentos. A cera macia também. Antigamente, quando a gente cerava a casa, né? Você encerava e dizia assim: "Ó, ninguém passa aqui." Quando botava, lembra aquele vermelhão no chão? Ninguém passa aqui. Porque se passar, vai pisar, Está tudo marcado, vai ficar tudo marcado. vai marcar cera, né? É igual tinta, parede, acabei de pintar. Ou então alguém pinta na rua aqueles ferros, né? Aí vem alguém, bota a mão, ou senta no banco, já fica marcado. Então ele diz aqui, né? A mente é como cera macia que capta nossos pensamentos da íntegra, mas deve produzir palavras para vesti-lo. Agora, o médium, quando vê a mensagem, ele vai ter que transmitir essa mensagem em palavras, através da psicografia ou através da psicofonia. Daí a dificuldade da correspondência cruzada. Uma só mensagem através de diferentes médios.
Por isso que, às vezes, Kardec fazia assim. Ele mandava a mesma pergunta para diferentes médiuns, entendeu? Que aí cada médium buscava um espírito. E as mensagens vinham. E aí ele analisava e ficava com as mensagens que eram mais parecidas. Porque se o médium lê direitinho, ele vai escrever direitinho o que está ali. Se os médiuns forem bons, a mensagem vai vir igual, de diferentes espíritos, porque os diferentes espíritos vão dar respostas parecidas sobre uma pergunta. Quando o médium não é bom, a mensagem fica trucada. E aí, o Kardec o que fazia? Pegava as mensagens parecidas e aquelas bem diferentes, ele descartava. Porque talvez aquele médium não tenha feito a boa leitura. Aí ele diz aqui, né? Daí a dificuldade na correspondência cruzada. Uma só mensagem através de diferentes médios. Podemos conseguir transmitir o pensamento, mas as palavras dependem largamente do conteúdo da mente do médium e em que termos ele ou ela o pensamento. Então, o espírito manda a mensagem, deixa a mensagem no cimento fresco, mas agora ele vai depender de quem? De quem vai ler a mensagem. Se o médium vai saber interpretar corretamente a mensagem que ele deixou na nossa mente, no cimento fresco. Aí ele diz aqui: se eu enviar metade de uma frase através de um médium e a segunda metade através de outro, só posso transmitir o mesmo pensamento com a sugestão de que uma parte dele seja processada por um médium e o restante por outro. Então, por exemplo, tem dois médios. Aí ele diz para um médio assim: hoje eu vou sair de casa. E diz para outro médio: para ir ao hospital fazer um exame. Ele só pode continuar a mensagem quando os dois médios captarem a mensagem, falarem e as frases, ficarem juntas. Porque ele não sabe se os dois vão interpretar corretamente, entendeu? Ele não pode falar outra coisa enquanto aquela mensagem não tiver dos dois médios concluída. Aí ele diz aqui: comunicamos uma impressão através da mente do médium. Ele recebe a impressão, quer dizer, ele está no cimento fresco, de maneira curiosa. Tem de contribuir para a formação do corpo da mensagem. Nós lhe damos o espírito dela. Quer dizer, ele passa a mensagem na mente do médium, quer dizer, ele grava no cimento fresco a mensagem, o pensamento dele. Mas tem que esperar o médium saber ler o que está no cimento fresco. E escrever ou falar o que ele, médium, compreendeu. Pela psicografia, o médium lê na mente o que está gravado e escreve: gente, o espírito falou isso, isso, isso. Que o médium interpretou do cimento fresco. O médium vai dizer: o espírito falou que um bando de andorinhas passaram aqui do cimento fresco. Então, o espírito tem que esperar ele terminar e torcer para o médium interpretar corretamente o que ele deixou na mente dele. Deu para entender, gente, como é que funciona? Como é que o espírito manda mensagem? Ele manda mensagem para a nossa mente, não para o nosso cérebro. A nossa mente é o cimento fresco. E o Olha, médium. Rose, Oi. eu achei maravilhoso essa conexão que você fez, entendeu? E essa analogia, porque foi perfeita, tá? Deu um esclarecimento assim, como está dizendo lá em cima, como o beabá, né? Do beabá. Foi muito, muito, com muita clareza, com muita intuição, sabe? Foi maravilhoso. Essa aula foi imperdível. Eu cheguei atrasado, estava na fisioterapia, mas olha, eu fiquei muito feliz. Gostei demais. Isso. É só pensar assim: o espírito não fala para mim. Ele não fala para mim.
ele deixa na minha mente a imagem que ele quer. Minha mente é o cimento fresco. Eu, quando percebo que ele deixou uma imagem no meu cimento fresco, eu vou ler o que que ele deixou lá. Aí é que mora o problema. Eu saber interpretar corretamente o que ele deixou do cimento fresco, que é da minha mente. E quando eu interpreto, certo ou errado, se eu sou médio de psicografia, eu vou escrever, ó, o espírito falou isso, certo ou errado. Vai depender da minha interpretação. Se eu sou psicofônica, eu vou falar. Agora sim, eu vou botar palavras na imagem que está na minha mente. Eu vou escrever, o espírito falou que a casa dele pegou fogo, porque ele gravou no meu cimento fresco um incêndio de uma casa. E ficou lá um monte de gente morta. Eu, médio, vou dizer assim, ó, o espírito, sou psicofônica, está dizendo que ele morava numa casa que pegou fogo e a família toda morreu. Se eu sou psicográfica, eu vou escrever isso. O espírito diz, entendeu? Agora eu tenho que usar o quê? Palavras para escrever ou para falar. Porque ele não falou. Ele deixou no cimento fresco a minha mente a imagem da desgraça que ele passou. Então, eu, médio, tenho que ser uma boa intérprete para não errar, para não prejudicar a mensagem. Por isso que os médios têm que se preparar, para saberem interpretar muito bem o que o espírito deixou gravado no cimento fresco, que é a minha mente. Quando o espírito é mal intencionado, ele faz a interpretação que ele quiser e passa para o mundo, através da psicografia ou da psicofonia, o pensamento maléfico dele. Quando o espírito é bom e elevado, ele passa corretamente. Se tiver uma coisinha ou outra diferente que não afete a mensagem, o espírito se incomoda. Se a casa que está pegando fogo é azul e o médium não gosta de azul, gosta de rosa, e vai dizer, casa rosa pegou fogo, não vai alterar nada. Qual a diferença de uma casa azul para casa rosa? Não é? Não vai alterar. Agora, vai alterar sem que ser assim. Se alguém botar fogo na casa e o médium dizer, foi o espírito que botou fogo na própria casa, ele está alterando muito. Porque não foi o espírito, foi outra pessoa. Entendeu? Então, essas interpretações erradas podem dar problema. Mas uma bobagemzinha, a casa era rosa e ele disse que era azul, não vai alterar. O importante é que a casa pegou fogo, alguém tacou fogo, morreu todo mundo. Agora, se a casa que pegou fogo era verde, azul, era grande, pequena, não vai alterar a história. Então, o médium, né, precisa estudar para poder fazer o bom intérprete dos espíritos. Agora a gente vai entender, quando em aulas passadas aí, foi dito isso, que o médium tem que ser um bom intérprete dos espíritos, porque ele tem que saber interpretar bem o que ficou lá no cimento fresco. Ô, Rose, é por isso que Divaldo ficou tantos anos estudando para receber as mensagens de Joana. Quantos anos, né? Aí vai de novo, estuda, acho que foram 20 e tantos anos, ou 30 quase. Então, o médium tem que estudar, se preparar e saber como as coisas acontecem. Porque às vezes você pergunta para o médium assim, como é que é o seu contato com o espírito? Ah, o espírito fala as coisas para mim, errado. O espírito fala para mim, eu transmito, errado. Ele grava na sua mente a imagem. Ou, num caso quase de possessão, aí sim, como já estudamos aqui, ele toma conta do seu cérebro e ali ele faz o que ele quer. Mas ele mesmo assim trabalha com a imagem. Então agora a gente já sabe como funciona, né? Então, gente, aula que vem, dia 4, nota aí, 4 do 9 de 25, vai começar nesse parágrafo aqui. Podemos, assim, concluir ante todos esses depoimentos
eventos. Aí vai ser dia 4/9, tá? Aí que a gente vai começar na próxima aula. Legal isso, né? Legal. Ah, eu achei maravilhoso. A gente entender. Aí a gente percebe, nossa, como é complexo esse negócio aí, né? Como é que os espíritos sofrem para poder. E eu achando que a maior dificuldade era nossa, né? E agora eu tô vendo que os espíritos sofrem mais ainda do que a gente. Sofre agora que completa muita coisa, né? A Porque gente a dá gente não muito tinha trabalho ideia, para né? isso, né? Dos nomes, das coisas. A gente se lançava, né? Então, Vinha, tu atendia, né? Mas não tinha ideia disso tudo. Nossa, então com quando, certeza. e aquele médium que não sabe disso vai passando a informação errada, porque ele não sabe disso. Que o espírito Isso trabalha na nossa que a mente gente, e não no nosso, É na nossa mente. incrível, né? Incrível. Sim, Coisas assim vão voltar, zerar e voltar certinho. e a gente vai aprendendo. Bem, meus amigos, agora, hoje, a nossa irmã Denise não vai dar aula sobre Luz do Mundo da Amélia Rodrigues, porque ela não está se sentindo muito bem, tá bom? Mas eu convido vocês a estarem conosco às 6:30 da noite, porque nós vamos ter a nossa palestra pública de quinta-feira. Deixa eu ver aqui direitinho, né? A nossa palestrante, porque é tanta coisa, gente, que eu tenho dificuldade. Hoje é dia 28, né? Dia, 28. vou pegar aqui rapidinho. Márcio Lázaro, ele vai falar sobre perdão das ofensas. Muito bom esse tema, né, gente? Perdão das ofensas. Link no grupo. Estou deixando sempre o link no grupo, tá, gente? E quando vocês forem compartilhar o cartazinho do suicídio, que vai ser aparece dia 1/9, pegue esse link que você todo dia entra aqui, aquele link grande, manda o link. Primeiro o link e depois o cartaz. Que aí sai o link primeiro o cartaz. Sempre aquele link. Pode mandar. Não precisa esperar eu mandar, não. Pega esse link, manda e depois manda o cartazinho embaixo, distribui, tá bom? Então vamos dar uma paradinha aqui, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, aos espíritos amigos, essas informações, esse aprendizado que nós recebemos. Que o Senhor nos abençoe. E daqui a pouco a gente está de volta para a nossa palestra pública. Um beijo no coração de todos.